E vamos passar a nossa lição jovem de sábado. Um feliz sábado para você. E o tema de hoje e desta semana é Entrando no Sábado. Partindo da nossa tirinha e do texto-chave desta semana, que está em Hebreus no capítulo 4, do verso 1 ao 11, minhas primeiras impressões são as seguintes. Qualquer pessoa pode falar do amor de Deus, mas não consegue encontrar descanso para a alma, porque infelizmente estão desconectados de Deus, mesmo que este ou esta guarde o santo sábado do Senhor, Criador dos céus e da terra. Então, para entrarmos no santo sábado do Senhor e encontrarmos descanso nele, mesmo fazendo a obra dele neste mesmo dia, é estando conectado nele por meio do Espírito Santo, em nome de Jesus, e por meio do reconhecimento que o sacrifício de Cristo é justo e perfeito para purificar, curar, santificar e salvar até mesmo o maior miserável dos pecadores. Neste profundo reconhecimento e meditação diária do amor de Deus pela raça humana caída, é que nossa fé é fortalecida e nosso caráter é moldado. Segundo as duras provas que o povo de Deus deve resistir, não por meios humanos ou por autossuficiência, mas por meio do olhar fixo no Mestre e pela permanência da dependência dele em tudo que fores fazer, pensar, falar e meditar. Daí é que nasce no coração do ser humano a vontade e o querer do Pai. E mesmo em meio às duras provas e altos barulhos, quando seu querer desejaria silêncio, acha-se o ser deste ou desta em harmonia com o Pai e com os céus, e a sua alma contrita e em paz com Deus e com os irmãos. E assim se achará em todos os dias, e duplamente se achará assim no santo sábado do Senhor, porque o próprio Cristo se fará presente aonde quer que fores no dia de sábado. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E vamos passar agora a nossa lição jovem de domingo, cujo nosso tema é o elemento que falta. Se a Bíblia é a palavra de Deus e a palavra de Deus é poderosa, então como é possível que existam estudiosos da Bíblia que professam o ateísmo? Se Jesus salva todos aqueles que invocam seu nome, então como é que existem cristãos que se perderão? Se o sábado é um dia de descanso, como é que existem observadores do sábado estressados? Logo, entendemos que apenas ter acesso à Bíblia e até mesmo conseguir lê-la em suas línguas originais não é suficiente para ser um verdadeiro cristão. Então, isso nos leva a pensar e a nos questionar. O que é suficiente para a salvação, justificação, santificação, glorificação em Cristo Jesus? O que realmente falta em toda essa história? Em todos esses casos, o ingrediente que nos falta é o elemento da fé. Hebreus, no capítulo 11, no verso 6, nos diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Lembra disso daí? Embora a salvação seja o dom gratuito da graça de Deus, a fé é necessária para receber esse dom, porque pela graça vocês são salvos mediante a fé. Efésios capítulo 2, verso 8. Pois é, logo para entrar no verdadeiro descanso sabático, precisamos exercer fé naquele que concede o descanso. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso. Hebreus capítulo 4, verso 3, em nome do Senhor Jesus. Amém. E vamos passar agora a nossa lição jovem de segunda-feira, cujo nosso tema é descanso sabático a cada dia. Há muitos que estão trabalhando no sábado e há muitos que estão guardando o sábado, mas ainda assim não estão no descanso sabático. Isso soa um tanto estranho, não é mesmo? Mas infelizmente não foi dado a todos o real significado do descanso sabático. Por isso vamos descobrir agora e entender agora, pois hoje é o momento, não vamos deixar para depois, tá certo? É de comum entendimento que depois de 6 dias de trabalho, os seres criados por Deus deveriam descansar e se santificar no 7º dia, que é o santo sábado do Senhor, Criador dos céus e da terra. Porém, há uma significação muito mais profunda na guarda deste sábado, que vai além das expectativas humanas e do que o olho pode ver e o corpo sentir.
O descanso sabático vai além do que podemos ver e sentir, porque é necessário ter fé ativa, genuína, para vislumbrar de longe o que há de suceder, assim como Abraão, Isaque e Jacó e dentre muitos outros fizeram. Veja em Hebreus no capítulo 11. Portanto, descansar no sábado é quando nós, os salvos, descansaremos eternamente da tentação, das consequências do pecado e da vida em um mundo de maldade. Assim, concluímos que, para vislumbrar estas coisas e viver com a fé ativa, não pode ser em apenas um único dia, não é mesmo? Mas sim em todos os dias. Por isso que a promessa de descanso é dada somente ao povo que anda segundo a vontade de Deus, com a fé ativa diariamente em Cristo Jesus. O descanso sabático envolve um estilo de vida, uma confiança completa em Deus e uma união com Ele expressa a todos os que veem. Por isso, em Hebreus no capítulo 3, verso 19, está escrito: Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. A Bíblia declara: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Hebreus capítulo 11, verso 6. Por isso, em Hebreus no capítulo 4, verso 9, está escrito: Portanto, resta um repouso sabático para o povo de Deus. Logo, proponha em seu coração entrar diariamente neste estilo de vida de descanso por meio de uma fé ativa, genuína, viva, que atua por amor e purifica a alma. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E vamos passar agora a nossa lição jovem de terça-feira, cujo nosso tema é Não se esqueça de lembrar. É evidente que ter uma vida de obediência a Deus é ter uma vida abençoada. Deuteronômio capítulo 28, verso 1 ao 14. Os mandamentos de Deus estão expressos em toda a Bíblia de forma prática e clara, mostrando as consequências da desobediência e das bênçãos derramadas sobre os filhos e filhas de Deus. Porém, no quarto mandamento, é-nos dado uma recomendação de lembrarmos dele, pois é através dele que nos preparamos para receber a Deus e, consequentemente, que nos prepara para a última batalha. Pois no tempo de Jesus a acusação era sobre a maneira de como guardar o sábado, porém no tempo do fim será a respeito de qual é o dia de guarda. Cada mandamento da lei de Deus apresenta um princípio, que não está limitado no tempo. O princípio do sábado, reconhecimento e dependência do Criador, exige uma aplicação diária, a cada momento, que é a atitude de se lembrar. O sábado temporal chega a nós uma vez por semana, todavia o descanso espiritual do sábado é diário. Os observadores do sábado devem ser observadores do sábado 7 dias por semana e não apenas um. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E vamos passar agora a nossa lição jovem de quarta-feira, cujo nosso tema é Momento e Hipertexto. O conceito do sábado é maior e mais significativo do que pensamos, mais do que apenas uma pausa do trabalho ou do corpo durante 24 horas. O sábado é obediência, é fé, é descanso em Deus. E isso o cristão deve carregar consigo todos os dias e não apenas no 7º dia da semana. Em relação ao nosso estilo de vida, que nos leva à santidade do sábado, foi-nos dado alguns textos, como Tiago, capítulo 2, do verso 14 a 16, que nos faz refletir sobre o que adianta falar do amor de Deus e atender às necessidades espirituais das pessoas e não atender às necessidades físicas delas. Como iremos revelar o amor de Deus assim? Já em Lucas, no capítulo 8, do verso 42 ao 48, nos conta a história da mulher que vivia com fluxo de sangue por 12 anos e que foi curada por Jesus. Essa história nos deixou o exemplo que os pecadores são curados e santificados por Cristo e que o viver do justo em Cristo Jesus pode operar maravilhas para testemunhar do amor do Pai pela humanidade caída. E em Ezequiel, nos há um convite e voto que nos diz: Eu sou o Senhor vosso Deus. Andais nos meus estatutos e guardais os meus juízos e praticai-os. Santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós,
para que saibais que eu sou o Senhor, vosso Deus. E em Hebreus, no capítulo 11, nos revela por meio de exemplos que a fé é o meio pelo qual Deus se agrada e faz maravilhas na vida do humano que aceita viver conforme a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. E por fim, em Gênesis, no capítulo 13, do verso 14 ao 17, foi-nos deixado o exemplo de que aquele que permanecer com a fé ativa na confiança e no amor de Deus para conosco até o fim, receberá toda esta terra renovada e nunca mais com a presença do pecado para todo sempre, em nome do Senhor Jesus. Amém. E vamos passar agora a nossa lição jovem de quinta-feira, cujo nosso tema é Fatos de Fé. Os fatos que afirmam nossa fé é quando cremos na palavra de Deus sem oscilação de dúvida. Por isso, Paulo nos disse em Hebreus, no capítulo 11, no verso 6, que sem fé é impossível agradar a Deus. E mais, em Gálatas, no capítulo 3, verso 11, nos diz que o justo viverá pela fé. Portanto, não nos envergonhemos, pois até mesmo Paulo nos inspirou a dizer e fazer o mesmo, nos escrevendo em Romanos, capítulo 1, verso 16, que diz: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Logo, a fé é indispensável para a salvação de qualquer ser humano. Então, concluindo, é também por este motivo que guardamos o sábado, porque cremos que, pela palavra, Deus criou os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há. E ao sétimo dia descansou e santificou o dia de sábado. E por isso, nele entramos no descanso, porque pelo ouvir e ler os fatos relatados pela sua própria palavra e por meio da fé, cremos nelas e somos salvos, justificados, santificados e glorificados em Cristo Jesus. Amém. E vamos passar agora a nossa lição jovem de sexta-feira para fechar o assunto desta semana, cujo nosso tema é Fé para a Salvação. Assim como os judeus se distinguiram das outras nações por causa da guarda do sábado, antes de eles se corromperem com a idolatria, claro, assim deve o povo de Deus se distinguir das outras nações, povos, tribos e línguas antes do tempo do fim, afirmando assim a sua fé na palavra de Deus. Porque a fé inspirada pelo Espírito Santo é exercida antes de Deus realizar ou operar o que os nossos olhos ou expectativas podem compreender. Porque aquele que não crer antes não poderá receber as bênçãos de Deus, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Lembra? A única fé que nos beneficiará é aquela que abraça a Cristo como Salvador pessoal, que se apropria de seus méritos. A fé salvítica é um acordo pela qual aqueles que recebem a Cristo se unem a Deus em aliança. Fé genuína é vida. Uma fé viva significa aumento de vigor e segura confiança pela qual a pessoa se torna uma força vitoriosa em Cristo Jesus. Amém. E este é o canal Flávio Eziage, e hoje eu vou convidar para você se inscrever no canal e ligar o sininho de notificações, porque esse vídeo aqui ele acabou, mas amanhã tem mais, se assim Deus permitir, segundo Tiago capítulo 4, verso 15, e hoje eu vou convidar para você deixar o seu like nesse vídeo para ele chegar às outras pessoas, ou você pode estar simplesmente compartilhando ele, ou deixando nos comentários o que você achou deste vídeo aqui, tá certo? E aqui está aparecendo 2 cards para você. O de cima é uma recomendação do YouTube e o de baixo é uma playlist que eu já deixei preparada para você. Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo e eu aguardo e espero você no próximo vídeo. Tchau, tchau e fui!